Olá, pessoal, boa noite, nossos seguidores. As nossas lives de conhecimento da Educestética agora serão transmitidas pelo YouTube e pelo nosso Facebook. E elas ficarão gravadas aqui, ficarão salvas para quem quiser assistir, para quem quiser mandar para os seus amigos. E hoje, né, a nossa live é muito especial, nós vamos falar com a doutora Anne Chi. Vamos falar sobre fibroses desorganizadas, avaliação, prevenção e tratamento. E ninguém melhor que ela para falar sobre esse assunto. Ela é autoridade nessa área. E eu queria antes dar um recadinho para vocês, porque todos os anos a Educestética, aqui em Londrina, Paraná, promove um simpósio. Nós promovemos esse simpósio há muitos anos, então ele já é bem conhecido na nossa região. A gente sempre recebe caravanas das universidades que vêm para o nosso simpósio, mas por ele ser presencial, muitas pessoas gostam, queriam participar, mas não podiam participar. Pessoas de muito longe e muitos palestrantes às vezes não conseguiam vir. Mas esse ano é um ano diferente, então o nosso simpósio esse ano será totalmente online. E ele será ele vai acontecer de 5 a 8 de outubro, e o nosso primeiro lote já está liberado até dia 18 de setembro, então está acabando por apenas R$ 59. E depois nós entraremos com outro valor para o segundo lote. Então, não perca essa oportunidade, porque nós teremos 8 palestras incríveis, será de noite, 2 palestras por noite, e depois ainda um bate-papo para tirar dúvidas com os palestrantes, e as palestras ficarão gravadas. Então, se você comprar o simpósio, vão conseguir assistir, em tempo real você ainda vai conseguir assistir na nossa plataforma, quantas vezes você quiser, claro. Então, assim, uma super oportunidade, porque os palestrantes são todos renomados, são palestrantes escolhidos a dedo, com temas maravilhosos, que com certeza vai trazer muito, vai agregar muito conhecimento para todos vocês, porque o nosso objetivo é fazer o quê? Né, uma estética consciência, que é o tema do nosso simpósio esse ano, trazendo, então, pessoas que realmente estão testando, pesquisando e tendo experiências reais com comprovações científicas sobre cada tema que será abordado. E como eu não quero perder muito tempo, porque o assunto de hoje eu tenho certeza que é, assim, muito interessante para muitos de vocês que trabalham com cirurgias plásticas. Então, eu quero chamar agora, quero convidar a doutora Anne Chi para participar junto comigo dessa live de conhecimento. Boa noite, Anne. Boa noite, tudo bom, Poli? Como que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. É um prazer estar com você novamente. Eu participei de uma live da Anne semana passada, né, Anne? Passada. Nós falamos um pouquinho sobre ozonioterapia, né, dentro das áreas do queloide, das fibroses, das deiscências. E aí a gente tinha combinado de fazer essa live para que a Anne pudesse trazer para vocês, né, um pocão do conhecimento dela. A Anne, a gente se conhece há muitos anos, somos parceiras fiéis, né, no nosso trabalho, e a gente se conhece, então eu sei que o trabalho dela é muito importante e ela é referência nessa área. E como o nosso tema é fibrose, e fibrose, eu sempre costumo dizer assim, a gente recebe muitos alunos aqui e sempre as perguntas são: o que eu faço com as fibroses? O que eu faço para não ter fibrose? Como que eu trato fibrose? O que eu posso usar de aparelho? O que eu posso usar de técnicas manuais? E não existe muito consenso, né, Anne? A gente conhece pessoas de todas as regiões, de todas as áreas, e cada um fazendo de um jeito diferente. E nem sempre esse jeito diferente é o jeito correto, porque nós temos uma evolução. Então, eu queria que a Anne primeiro se apresentasse e depois ela falasse dessa evolução que a gente tem sofrido, né, durante todos esses anos, do como a gente trabalhava antes e como a gente trabalha agora, e desse umas dicas e pudesse ajudar um pouquinho o nosso público. Boa noite a todo mundo, muito obrigada novamente pelo convite, Poli. A gente já se conhece há alguns aninhos, como a Poliana já comentou.
Já fomos parceiras até de viagem, né, Poli? A gente deu muita risada. Estamos muito, estudamos. Precisamos fazer outra, por sinal, né? Infelizmente a pandemia não está deixando, mas se Deus quiser, daqui uns dias a gente vai, né, Poli? Para algum lugar aí, adquirir conhecimento e também passear um pouquinho. Então, olha, muito obrigada pelo convite para falar de um tema que eu acho super importante, um tema que está sempre em voga, né, nos pacientes de cirurgias plásticas, né? Eu me assusto até, Poli, porque tem muitos pacientes hoje que me procuram que já estão há muitos anos sofrendo desse problema, né? Então, as fibroses, né? Até elas nem conhecem como desorganizadas, porque elas não sabem. Até também falam para ela que é normal, mas não explicam, né, que tem tratamento, que tem uma solução. E até alguns anos atrás não existia mesmo, né, Poli? A gente via que realmente esses pacientes, né, ficavam com alterações inestéticas e até hoje apresentam, né, elas talvez até com dor, isso me preocupa muito, né? Imagina uma paciente com anos além de uma alteração inestética, também com dor. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? A gente falou da avaliação, prevenção e tratamento, então do que a gente tem de novo, né? Do que a gente tem científico, do que a gente tem de melhor para esse paciente e vamos resolver. É isso que a gente sempre promete para o paciente. O que é legal a gente colocar aqui, e que são pacientes que vêm, às vezes, como apareceu agora recentemente, 8 anos de cirurgia, com fibrose, não só com dor, mas também com disfunção. Tem dificuldade até no se locomover, tem dificuldade em fazer alongamentos, porque sente dor o tempo todo, ao se virar na cama, porque são fibroses muito antigas, e são fibroses, assim, grandes, em grandes regiões. Então, aparece muito isso ainda hoje. E quando a gente fala, assim, abertamente, nas redes sociais, que existe tratamento, o que acontece? Quem ouve começa a procurar. Sim, sim. E o grande problema até dessas fibroses aí estarem nesses pacientes é pela má avaliação, Poli. O que eu vejo, né, a grande dificuldade dos profissionais chega um paciente, o que eles perguntam só? Que cirurgia você fez? Ah, você tem fibrose, deita na maca e eu vou fazer drenagem, eu vou fazer ultrassom, que é o mais conhecido, né? Era o que a gente utilizava há anos, né? Mas já atualizou, já estamos tendo, né, uma diferença muito grande hoje de tratamentos. E não só tratamento, gente. Hoje mudou muito. Hoje, com a medicina integrativa, hoje com a prevenção, nós conseguimos não termos mais nenhuma alteração inestética no nosso paciente. Então, o que mais falta para o profissional, Poli, realmente é a avaliação, reavaliação e a prevenção. Acho que está uma falha muito grande dos profissionais. Posso falar? Pode. Conhecimento. Oi? Conhecimento falta. Sim, sim. Porque sem o conhecimento, você não faz a avaliação adequada. Você, às vezes, até faz a avaliação, mas não é adequada. Uhum. Então, por isso que a gente está aqui, né? Até para ajudar a ter um pouquinho de conhecimento. Pessoal, corram também se inscrever, né? No evento aí da Poli, que a gente vai estar lá, né? Também falando um pouquinho sobre cirurgia plástica. Então, acho que é super importante. Hoje, o paciente de cirurgia plástica, eu acho que ele sofre muito por não termos profissionais tão capacitados. Então, são pacientes que vão ter dor, limitação funcional, como a Poliana falou, alterações de cicatrizes, gente, né? Cicatrizes hoje a gente tem resultado fantástico com inúmeros tratamentos, cicatrizes hipertróficas, as queloidianas que a gente comentou, né, Poli, na semana passada, na tua live. Então, assim, hoje a gente está revolucionando mesmo o tratamento dos pacientes. Hoje a gente trata uma necrose tecidual, hoje a gente trata uma epiteliólise, que é um sofrimento de pele, que antes nem se passava pela nossa cabeça, né? A gente deixava para o médico. Um seroma. Então, olha que bacana, né? Então, só que só consegue isso se o profissional estudar e se capacitar. Então, é super importante essa capacitação, como a Poli já está falando. É isso mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, e que a gente vê muito, eu sou do interior aqui do Paraná, a Anne é da capital ali, Curitiba, Ponta Grossa, né? Aqui no interior, o que a gente percebe, Anne, é assim, fez a faculdade, teve uma disciplina de pós-operatório. Termina a faculdade, já começa a trabalhar. Monta uma clínica e aparece um paciente de pós-operatório. E aí, como apareceu, vamos pegar, né? Vamos tratar esse paciente de pós-operatório. E eu tenho, às vezes, recebo alunos que falam assim, estou com paciente de pós-operatório, então resolvi vir fazer um curso. Sim. E muitos não vêm fazer um curso, não vêm aprender. Ou vêm aprender porque
busca porque já está tentando tratar, mas já está percebendo que está faltando alguma coisa. E as cirurgias mudaram muito, né? Não são as mesmas de antigamente. Mudaram. Então, é assim, o importante é não pegar esse paciente, né? Não aceitar esse paciente se você não está capacitado para isso. Porque é muito mais sério tratar um paciente operado do que um paciente de estética, né? Um cliente de estética vem trabalhar uma gordura localizada. Então, é muito mais sério. Um pequeno erro pode trazer ali um monte de complicações, um monte de consequências que aquele paciente não merece. Então, o conhecimento vai trazer a boa avaliação. Pela avaliação, nós vamos traçar os objetivos desse tratamento e aí nós vamos escolher a melhor conduta terapêutica para cada caso. Né? Não é igual para todos os casos, não, né, tem Anne? receita de bolo, não tem. É difícil, né? Então, assim, gente, por favor, quem está assistindo a live, se capacitem, né? Vamos buscar cursos, né, com profissionais que estejam também vivenciando isso daí, porque, infelizmente, né, Poli, se nós trabalharmos igual a gente trabalhava 10 anos atrás, a gente não vai saber avaliar e não vai saber tratar hoje uma intercorrência, uma complicação de cirurgia plástica. Né? E aí, falando 10 anos atrás, eu falo há 20 anos atrás. Sim, Ou eu não estou aumentando, Poli, para não descobrir a minha idade, tá? Então, assim, eu já estou formada há 17 anos, então... mas é mais ou menos isso. Tanto que na minha época, da Poli também, a gente nem tinha especialização, né, em dermato funcional, por exemplo, nem existia, muito menos alguém que fosse especializado em cirurgia plástica. Hoje não, né, hoje a gente tem cursos assim, e, nossa, grande renome no Brasil, de fora também. As técnicas cirúrgicas evoluíram muito, né? Hoje a lipoaspiração HD, ela está vindo com tudo, né? Não é aqui do Brasil a técnica, né? Ela está vindo da Colômbia, né? Então, a gente está tendo aparelhos que, se a gente não souber como que ele atua, né, na região da cirurgia, a gente pode fazer uma besteirinha ali sem avaliar, sem saber, né, o que está ocorrendo e, infelizmente, você ser o grande causador da fibrose desorganizada. Eu recebo muitos pacientes assim, Poli. Muitos pacientes tardios de 20 dias que eram para estar já de alta quase, né? Que é o que acontece comigo nos meus pacientes. Mas, infelizmente, com edema intenso, com muita equimose, com quadro álgico e com as fibroses, né? Sim. Aí seria importante, Anne, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo, você não falou? Imagina. Então, vamos falar, né? Meu currículo, eu sou fisioterapeuta, então, formada pela Universidade Tuiuti do Paraná, já fazem 17 para 18 anos, então agora a gente está quase virando o ano, aí tendo 18 anos de formação. Comecei já atuando desde o primeiro ano da faculdade como estética, até na minha época a gente podia ainda fazer estágio, na época, acho que no teu tempo também, né, Poli? A gente podia até fazer estágio remunerado na época, então, mas quando eu comecei a finalizar o curso, já tinha a proibição, né, que eu também acho correto, que o profissional tem que ter o estágio obrigatório da faculdade, né, esse é o mais importante. Então, e assim eu comecei, né, com a pós-graduação em dermato funcional, também tenho pós-graduação em cardiopulmonar, trabalhei muito tempo em área hospitalar, e eu acho que isso também contribuiu muito para a minha área da cirurgia plástica, porque nós temos intercorrências e complicações que são totalmente ligadas ao paciente do hospital, né, é um paciente que vai se apresentar com um quadro clínico muito importante, né, e que eu preciso estar atenta, né, a quanto antes resolver. Então, isso me trouxe uma bagagem muito boa para a gente conseguir já enxergar aquele paciente da plástica que já está com uma intercorrência que eu preciso tratar, avisar o doutor para a gente não involuir ele, né. E assim também, já fiz cursos no exterior, né, a gente fez a diplomatura, né, para fora também a gente fez, ficou uma semana estudando na Espanha, a gente ficou também em Santiago. Então, a gente tem um currículo aí que, graças a Deus, a gente está sempre tentando se aperfeiçoar cada vez mais. E agora a gente ministra cursos aí pelo Brasil inteiro e fora, com a técnica Fibrose Zero by doutora Nishi. E está fazendo doutorado. Também. E na área da cirurgia plástica, isso também é muito bacana. Então, a gente está fazendo sobre o taping, minha tese de doutorado é sobre taping em transoperatório, que é o que a gente mais está vendo o resultado, né, no nosso tratamento. E agora a gente está mostrando isso por imagens ultrassonográficas, está sendo fantástica essa imagem visual mesmo do que o taping faz no paciente que é colocado desde o transoperatório e o paciente que não é colocado. É uma diferença grotesca, assim, de imagem mesmo. Perfeito, Anne. Eu queria que você falasse um pouquinho da fibrose, porque muita gente não sabe o que é uma fibrose, por que vem essa fibrose.
Por que a gente chama de desorganizada? O que acontece dentro, né, do nosso tecido para que ela aconteça? Sim, então a fibrose, ela faz parte do tecido cicatricial, né? Então, toda vez que eu sempre explico, né? Quando a gente se corta, né? Cortei meu dedo, o nosso organismo vai produzir uma célulazinha que a gente chama de fibroblasto, e ele vai produzir um pouquinho de colágeno para tentar ajudar a fechar essa ferida, para não sangrar, para não ter, né? Uma alteração ali cicatricial muito grande. Então, a fibrose em si, ela tem que estar no processo cicatricial. Só que ela tem que estar sempre organizada. O que é esse organizado? Onde eu olho esse paciente, onde aconteceu aquele trauma, eu não posso ter visualmente uma alteração estética, uma ondulação, um nódulo, um cordão ou uma placa, e também durante a palpação eu não posso sentir também tudo isso que a gente já está falando, então nenhuma área endurecida. Se acontece isso, é porque produziu demais essas células, né? Os fibroblastos até eles se diferenciam da fase proliferativa para remodelação em miofibroblastos. Essas células precisam sofrer apoptose, que a gente fala que é a morte celular, para conseguir produzir uma organização ali do tecido cicatricial, né, da matriz essa celular mesmo. Se não acontece isso, quais são os fatores? Primeiro, paciente que apronta, né, Poli? A gente sabe que também não é só o profissional que pode aplicar uma técnica errada, que pode deixar essa fibrose desorganizada, mas tem pacientes, eu brinco, os pacientes do exterior, né? Meu Deus, elas vêm, querem se operar em uma semana e ir embora. Esses dias eu atendi uma paciente que em 8 dias estava voltando já para os Estados Unidos com uma prótese de glúteo. E foi embora. Né? Abusam mesmo, né? Abuso, já expliquei. Olha, o risco de você ter uma intercorrência ou complicação durante até o período do voo seu, ainda mais agora com essas conexões horríveis, né, Poli, devido à pandemia, infelizmente o risco é muito grande. Né? Então, posso ter várias causas, desde uma alimentação irregular dessa paciente. Hoje a gente sabe que um paciente que se alimenta muito de açúcar, né, não só o açúcar puro, mas a gente sabe de alimentos glicêmicos, né, até uma frutose, o carboidrato, algum alimento que piore, né, esse índice glicêmico, também pode prejudicar lá na formação, lá na frente da fibrose desorganizada. Então, são várias causas. Não só a técnica cirúrgica, a gente sabe que técnicas também com um trauma um pouquinho maior podem desencadear, então, essa desregulagem, né, da produção de fibroblastos, né, e aí podem deixar também o índice de fibrose maior. Por exemplo, a lipoaspiração HD, que a gente acabou de falar. Existe uma técnica, não é só uma, né, da lipoaspiração de alta definição, a HD, onde o cirurgião faz fibroses desorganizadas intencionais para fazer a marcação da área. Então, por isso que não adianta a gente só saber, é uma lipoaspiração HD. Não, preciso saber que tipo. Preciso saber se ele quer demarcar aquela área com a fibrose desorganizada, porque se eu for tratar essa fibrose, eu vou chegar até um limite para não perder a marcação, porque se eu for até o final, né, se eu organizar ela 100%, eu posso até deixar sem nenhuma marcação. Então, é tudo isso envolvido, né? Desde a parte, eu tenho um estresse oxidativo nessa fibrose desorganizada, eu tenho alto teor glicêmico ajudando essa fisiopatologia da formação dela, eu tenho um quadro inflamatório também que está lá atrás, né? Lá na uma das primeiras fases cicatriciais, que se eu não controlo nesse paciente, se ele está muito inchado, se ele tem muita equimose, que são os roxos, né? Esse paciente vai produzir mais células de reparo e, consecutivamente, essa fibrose vai desorganizar. Então, são várias causas que eu preciso estar prevenindo, principalmente, né? Fototipo de pele, ele também tem uma relação muito alta. A gente sabe que as peles mais morenas, né, tem uma tendência maior. A morena, maior tendência para a cicatriz hipertrófica, né? Uma cicatriz mais escura, e o fototipo mais baixo para deiscências, né? A gente sabe que a produção de colágeno já delas é um pouquinho mais deficiente, e aí a gente sabe que algumas intercorrências e complicações também estão interligadas até ao fototipo. Então, tudo isso eu preciso entender, o que é uma fibrose, saber que ela faz parte do reparo cicatricial, mas que ela não pode ser palpável e não pode ser visual, né? Então, esse é o grande, né, problema, e o pior, que é a limitação funcional. Aquele paciente não pode sentir dor. Tanto que uma das grandes avaliações que a gente faz na hora com o paciente é sobre essa movimentação da área dela, onde ela acha que tem essa fibrose desorganizada. Geralmente ela sente um repuxamento. Esse sinal clínico é bem importante para a gente saber se é realmente, né, uma fibrose desorganizada. Então, faz parte do processo cicatricial, o que acontece é só que ela desorganiza, dependendo de inúmeros fatores que eu já falei aqui, podendo ficar palpável e a olho nu estar visível. Então, essa é a grande e temida fibrose.
Sim, porque se tem uma agressão, tem uma cicatrização. Sim. É o tipo da cicatrização, a forma como ela acontece, é que vai diferenciar. E hoje, Anne, nós temos cirurgias plásticas muito grandes, lipos muito grandes. Né? Você tem pacientes que fazem uma abdominoplastia com lipoaspiração em muitas áreas. O processo inflamatório é muito intenso. Demais. A chance, né, desse paciente ter muito edema, dele realmente ter uma reação que não é adequada, aumenta. Então, por isso que o paciente que sabe que existe uma opção de um profissional que possa acompanhá-lo, estar com ele, fazendo um trabalho ali importante, vai fazer toda essa diferença. E muitos pacientes sabem, mas não pagam, né? Eles têm o dinheiro guardadinho ali da cirurgia, mas não tem o dinheiro guardadinho ali para fazer, às vezes, outros procedimentos, que são, na maioria das vezes, tão importantes quantos. Porque vai fazer uma cirurgia de grande porte para ficar linda, e depois vem um sofrimento muito grande, né? Porque depois, se ficar com muita fibrose, vai ter que procurar um tratamento. É, e que a gente fala, o barato sai caro, né, Poli? Não só... Acabou de sair, né, uma reportagem, acho que foi hoje, né, de uma paciente que foi a óbito, né, devido a ter uma intercorrência durante um ato cirúrgico por um profissional que não era nem capacitado a estar realizando uma cirurgia. Geralmente, os profissionais, eles fazem lipoaspirações de grande porte. Tem cirurgiões aí que tiram, né, um conteúdo de gordura que realmente é um trauma absurdo nesse paciente, né? Então, é de se esperar um trauma maior, é de se esperar uma fibrose desorganizada, com certeza. Então, esse é o grande problema. E não, logicamente, somente o trauma cirúrgico, mas também o que essa paciente faz ou o que ela recebe no seu pós-operatório. Eu tenho pacientes que, infelizmente, não se programam, né, Poli? Fazem a cirurgia e já querem voltar a trabalhar no outro dia. Já querem voltar a trabalhar, né, em poucas horas. Vão ficar muito tempo sentada, vão ficar mobilizando demais a área lipoaspirada, a área da abdominoplastia. E isso não é bom, né? Porque o tecido precisa fazer uma aderência, ele precisa grudar, né? Vou falar num termo bem simples, né? Ele precisa grudar para cicatrizar. E se ele se movimenta, se ele tem, né, muita amplitude, começa a juntar mais fluido, começa a juntar, né? Pode ter um seroma ali com uma coleção líquida. Eu posso ter inúmeras complicações do paciente. E como tratar as fibroses? Quais opções que nós temos hoje para tratar? Então, porque nós avaliamos, identificamos, precisamos, então, ter recursos. Isso, antes até do tratamento, eu achou legal a gente falar da avaliação, né? 90% dos pacientes que chegam hoje no meu consultório de um pós-tardio achando que é uma fibrose, não é. O que pode estar acontecendo? Uma flacidez de pele, 90%, e associado a isso uma aderência do tecido. Então, tanto que eu levo, geralmente, essas pacientes para um exame de imagem, né, a ultrassonografia, para a gente tirar essa dúvida. Lógico, minha inspeção, minha palpação, e ainda eu levo para exame, porque a gente acha que é uma fibrose, acha que é uma alteração, né, palpa ali, ficou meio na dúvida, quando a gente leva lá, não tem desestruturação do tecido, então a gente vê aquela fibrose até organizada, a imagem é muito bonita, a fibrose organizada, porque ela é bem linear, já desorganizada é toda bagunçada mesmo, é uma imagem esbranquiçada, bagunçada, então a gente consegue enxergar essa alteração. Então, se for uma fibrose desorganizada, existem inúmeros recursos. Dentre eles, o que eu mais utilizo, o laser de baixa potência, o laser vermelho, utilizo muito, dependendo eu posso associar ele com infravermelho. Eu utilizo o taping, com certeza, né? Não só na prevenção lá no centro cirúrgico, mas também no meu pós-operatório. Aí existem cortes, existem tensões que a gente vai sempre trabalhar de acordo com isso. Eu tenho minha terapia manual também, que dependendo eu posso trabalhar, né, nesse paciente, dependendo também do grau, dependendo da fase cicatricial que ele vai se encontrar. A ozonioterapia, que a gente falou semana passada, fantásticos resultados, né? Tem que saber a dosimetria, tem que saber, né, a concentração que você vai utilizar, né, o volume que a gente vai utilizar, mas com resultados fantásticos. Então, se você sabe avaliar se é uma fibrose realmente desorganizada, os tratamentos à nossa mão hoje são muito avançados. Hoje eu prometo para o meu paciente que eu não vou deixar ela com aquele aspecto inestético. Com certeza, eu consigo resolver, independente do ano, Poli.
pode vir fibrose de 13 anos, 12 anos, 11, que a gente consegue resolver, devido a esse avanço, não só tecnológico, mas também do raciocínio clínico com fase cicatricial, com o que eu posso e o que eu não posso fazer nesse paciente. E a melhor forma de prevenção das fibroses? O que você colocaria hoje como a melhor forma de prevenir? Esse controle da desorganização da fase cicatricial dele. Então, o paciente não pode estar muito inflamado. Então, a gente hoje tem, né, vamos dizer assim, armas nas nossas mãos muito fáceis, né? Não só os antiglicantes, mas também vitaminas e minerais super importantes, Poli. Hoje a gente sabe que o magnésio está envolvido, a gente sabe, né, que a vitamina D está envolvida, a gente sabe que o ferro está envolvido. Então, a gente tem, né, algumas coisas simples, né, do dia a dia que a gente nem imaginava, não estudava, né? Esse que é o detalhe, né? A gente não estudava a fundo esse paciente. E com essas correções, hoje, a gente já faz uma prevenção espetacular do paciente. Então, como todo mundo está ouvindo, né, e vendo a Anne falar, não é tão simples. Não. Requer muito conhecimento. Porque o paciente, muitas vezes, ele vem para nós de um médico que não fez essa orientação. Né? Então, cabe ao profissional que vai cuidar desse paciente ter esse conhecimento para saber exatamente o que você vai, né, passar para ele. Por exemplo, o paciente chega e fala assim, eu posso tomar isso? Às vezes ele até estava tomando alguma coisa, ele operou, o médico fala, para de tomar tudo. Aí o paciente fica com medo, ele não sabe se ele pode tomar, se ele não pode tomar, né? O médico indica lá um macaquinho de contenção, curto, de perninha, mas ele lipou o joelho. E aquele joelho ficou sem ter a presença do macaquinho. Aí o paciente chega e fala assim, e aí esse meu joelho que tá desse jeito? Vamos trocar o macaquinho. Mas o médico falou que era para eu comprar este macaquinho, que é... Então, fica muito a palavra do médico com a nossa palavra. Mas então, por que fica, né, Poli? Porque a gente não se apresenta e a gente não mostra conhecimento. Exatamente. Né? Porque a gente precisa, então, ter certeza do que a gente está falando e passar essa segurança, porque quando a gente também não tem certeza, o paciente também não tem essa certeza. E ele vai sempre ouvir a voz do médico, porque ele é o responsável pela cirurgia, ele fez a cirurgia. E o medo de dar alguma coisa errada? Vai que eu vou contra o que o médico falou, né? Então, a gente se depara muito com algumas situações que, se você não tem esse conhecimento, até de orientar sobre a alimentação, o paciente está lá em casa, repousando e glicando, né? Comendo doce, numa alimentação super totalmente errada. E isso acontece muito, porque essa orientação não vai vir do médico, né, Anne? Vai vir do profissional que faz a reabilitação. Então, é esse profissional que faz a reabilitação que tem que saber essa avaliação. Para saber avaliar e conseguir avaliar, ele vai conseguir prevenir. E depois, se acontecer e for necessário, e aparecer uma fibrose, porque muitas vezes, mesmo tratando, pode aparecer uma fibrose, né? Não exagerada, não no corpo todo, como iria acontecer, aí precisa, então, realizar um tratamento. Aí precisa ter o quê? O conhecimento e os recursos. Muitas vezes a gente ouve, você deve ter ouvido falar isso também. Mas acontece que eu não tenho laser, eu só tenho ultrassom. Mas eu não tenho, eu não sei fazer o taping. Eu posso tratar só com a radiofrequência, né? Então, muitas vezes, o profissional, ele quer entrar numa área, isso é importante a gente falar, é uma área que requer que você, além do conhecimento, você tenha uma clínica preparada para tratar o paciente naquilo que ele precisa, na sua excelência, aquela qualidade de tratamento, mas muitas vezes o profissional quer o paciente, mas não tem o investimento necessário. Você deve ouvir muito isso no seu... Não, e aconteceu até comigo, Poli, porque eu não trabalhava com a ozonioterapia até início do ano. O que eu fazia? Comecei a ver resultados muito bons, né, de uma amiga, uma colega minha aqui na minha cidade, e encaminhei para ela.
chegava paciente de pós-tardio que eu via que o meu limite chegava até certo ponto e eu pedia ajuda. Isso também é muito bacana, sabe, Poli? Você saber o teu limite. Ah, não tenho tal recurso, mas eu vou encaminhar para outro profissional. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar hoje o aparelho. Ah, eu não fiz o curso, que eu também não gosto de comprar aparelho sem fazer curso antes, né, para a gente entender. Né? Então, sejam também um pouquinho mais humildes e repassem. A gente não é super-homem, a gente não é, né, nenhum profissional que sabe tudo, que é melhor que todo mundo, né? Então, a gente também tem que ter esse limite. E se você quer tratar com excelência o seu paciente, você tem que ter um consultório preparado para isso. Lógico, não é para você comprar 500 aparelhos e achar que colocar os 500 aparelhos é o que te faz diferente. Pelo contrário, né? Você tem que mostrar que com o menos, você é mais. Mas isso precisa de curso, precisa de especialização, precisa ter conhecimento, raciocínio clínico, e não é bem assim, né? De um dia para o outro você acordar sabendo tudo isso. Então, por isso tem que correr atrás, gente. Requer uma experiência também, né? Você não consegue começar a trabalhar hoje e já ser ótimo para fazer um pós-operatório, né? Requer um pouquinho de feeling também, de aprender aqui, aprender ali. Às vezes você faz mais de um curso, não somente um curso, né? Você faz um curso para aprender uma drenagem bem feita, faz um curso para aprender o taping, faz um curso para aprender o ozônio, e assim por diante. E aí você vai ficando cada dia melhor. E quando você pega um paciente que você percebe, não, aqui esse paciente não dá para mim, né? Então, eu preciso ter essa humildade mesmo e tratar esse paciente como um profissional, porque eu tenho que ver o quê? O bem-estar, a saúde, né? Desse paciente. Muito importante da gente falar. Porque eu vejo clínicas muito despreparadas. Nós vemos aqui na nossa região, muitas vezes, profissionais que só trabalham com drenagem, né? E faz um pós-operatório só com drenagem. E uma fibrose, você não vai tirar uma fibrose com drenagem. Né? Não mesmo. Fala um pouquinho, Anne, o que é a fototerapia, o que o laser, né, da luz terapêutica vermelha, o que ele faz? Em que ele ajuda na fibrose? Eu brinco, além de ter mudado a minha vida, depois de eu começar a utilizar, né, que eu brinco que tem minha vida antes dele e depois, é essa primeira ação dele, antioxidante, ação anti-inflamatória, e consecutivamente tudo isso vai melhorar a cicatrização. A reorganização do colágeno é imediata, por isso que a gente está mostrando nos estudos científicos, então a gente aplica o laser na fibrose, e imediatamente já faz a ultrassonografia, reorganiza na hora. Então é fantástico. Fantástico. Até a gente brincava muito nos cursos, a gente fazia, né? Não tinha nenhuma comprovação. Ó, faz que dá certo. Sério. As pacientes ficam encantadas, né? Porque elas palpam, já não tem mais aquela alteração palpatória. Então, é fantástico mesmo. Lógico, a gente não chegou a fundo ainda em algo mais, algum corte histológico, que seria muito bacana, né, Poli, da gente tá fazendo, né? Infelizmente, na área da cirurgia plástica, limita muito a gente tá fazendo isso, né? Porque a gente não tem como levar um paciente, né? Tirar um pedacinho dele, devolvemos, não dá para devolver, né? Não dá para devolver. Daria para fazer talvez um paciente de abdominoplastia, né? Mas ele não tem fibrose, teria que induzir, então é um pouquinho complicado a área da cirurgia plástica. Mas esse efeito já imediato pela ultrassonografia está sendo encantador. Então, até a doutora, acho que deu uma palestra agora no nosso congresso, ela comentou sobre isso, ela não acreditava. Ela, não, quero reavaliar essa paciente semana que vem. Chegou o paciente e ela ficou abismada, porque estava mais organizado. Então, a primeira coisa que a gente está vendo é a reorganização pelo efeito dele antioxidante, anti-inflamatório, e consecutivamente está melhorando essa fase cicatricial ali, onde ela está se apresentando desorganizada. Então, imediato, e efeito imediato. E faz uma modulação do processo inflamatório, né? Isso é muito importante. E você vê a diferença, ou você tem essa experiência de que tem uma diferença trabalhar com o laser ou com o LED vermelho? Então, o que eu falo do LED? LED, né, não é ruim, ele é ótimo, eu trabalhava com ele, até meu artigo científico da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica é sobre o LED. O que eu vejo, que pensando no meu paciente, né, hoje, que eu prefiro trabalhar ele sistemicamente, eu prefiro um ILIB transdérmico do que um LED externo, né, no meu paciente.
Ah, mas eu tenho uma área, talvez, que eu queira trabalhar com ele só naquela região. Aí, ok, né? O capilar, eu vejo que é um resultado fantástico, né? Porque se eu for com um laser pontual, eu já vou ter um trabalho muito maior. Então, depende do paciente. Para o meu perfil de pacientes, eu estou tendo, tenho isso na minha vivência, né? Quando eu trabalhava com o LED vermelho, tinha muito menos resultados do que agora com o laser de baixa potência, com a ação sistêmica dele, que é o Ilib-Transderm. E não só isso, mas também com o pontual. Eu não vejo eu vejo uma reorganização, óbvio, com o LED, mas eu vejo que ele demora um pouco mais para fazer essa modulação. Mas os dois funcionam. Sim, tá? Sempre eu explico isso. Os dois funcionam, só depende do que você quer, mais rápido ou um pouquinho, né, mais devagar. Mas os dois funcionam muito bem. Está comparando os dois na pele. Se você comparar os dois na pele. É que muitas vezes, Anne, a gente tem um LED terapêutico que tem. Você não sabe muitas vezes nem quanto já tem. O laser não, você vai dosar. Você coloca quantos joules você quer, né? Sim. Vai trabalhar com aquela energia que é necessária para que você encontre esses objetivos. E o LED, muitas vezes, você fica, dependendo do equipamento, claro, você fica restrito ao tempo. A empresa fala assim, ó, tem que fazer tantos minutos no mesmo lugar, né? E isso vai depender do tamanho do cluster, que é o cabeçote, né? Mas você não sabe, muitas vezes, a quantidade que você está depositando, né, da irradiação, no caso vermelha que nós estamos falando. Então, o laser, ele é um pouco mais específico. Isso. Toda vez que você trabalha mais especificamente, você tem um resultado muito melhor. Mas não desmerecendo o LED. Eu acho que o LED com facial, por exemplo, eu acho que seria muito bem indicado, né? Porque é uma área daí que eu já tenho uma área menor, que talvez se adaptaria muito mais o LED vermelho do que o laser pontual. Mas se eu tenho uma deiscência, se eu tenho o início de uma epiteliólise, que é o sofrimento de pele, uma necrose, eu prefiro ainda o pontual. Tem um resultado muito mais rápido. Você associa, no caso de uma deiscência, você já tem associado laser e ozonioterapia? Sim. Acabei de postar até o resultado. Ontem até eu postei. Fantástico. Tenho utilizado não só a ozonioterapia local, mas eu tenho utilizado a bag, né, que é o uso tópico dela. Então, a gente tem um resultado fantástico. Sempre eu realizo a ozônio até antes, Poli. Até a gente tem feito bastantes cursos, né? A gente vê que o resultado ali eu consigo ter um pouquinho mais rápido também após a ozonioterapia. Então, tenho usado em todos os meus pacientes. Faço a ozonioterapia, né, local ou atópica, depende do paciente, da alteração que ele tem, e volto logo em seguida com laser de baixa potência. A ozonioterapia é uma surpresa muito boa. Muito boa. Mudou o nosso pensamento. É muito rápido e até a gente fica surpresa quando o paciente chega no dia seguinte. Sim, Você não, fala, é assustador. uau, né? Demais. Meu Deus, assim, é uma evolução mesmo para esse trabalho, né, de feridas, de qualquer tipo de ferida, né? A gente tem trabalhado com vários tipos e a gente tem percebido que o uso tópico e o uso injetável, né? Tópico seja por óleos, ou pelo bag, os dois, né? E quando você soma, então, os resultados... E se você associar o sistêmico ainda, Poli, eu tenho feito agora no pré-operatório. Todo mundo está topando, todo mundo está fazendo, né? Pela via retal, muito show de bola. Eu preparo paciente zero quadro álgico, zero dor, edema mínimo, equimose mínima. Tá fantástico mesmo. Muito bom. Olha o quanto nós evoluímos. Demais. Para quem está ouvindo agora a Anne falar, nós duas falarmos, o quanto nós evoluímos, porque o que a gente tinha antes, Anne? A gente tinha drenagem e a gente tinha ultrassom. Quando eu tinha uma deiscência, eu já trabalhava com laser já há muitos anos, e eu lembro que eu fui dar uma aula numa pós-graduação, e a pós-graduação era em cirurgias plásticas. E o meu módulo era falar da cicatrização, do uso do laser. E eu lembro que durante a minha aula, ninguém se interessou pela aula. A aula mais chata para todo mundo. Por quê? Porque não se ouvia falar em laser para cicatrização. Então, aquilo que ainda não... A estética tem muito isso, né? Essa área da estética, da fisioterapia dermatofuncional. Aquilo que ainda não está bombando, as pessoas... Desacreditam. Desacreditam.
né? E eu levei vários artigos, inclusive artigos comparativos do uso da microcorrente, Também, para deiscência cicatricial, comparativo com o uso do laser, né? Então, poucos profissionais usavam, né? Poucas pessoas tinham esse equipamento, né? O ultrassom já era um equipamento mais comum da estética. Formou na área da fisioterapia dermatofuncional. Era o kit pós-curso. É a primeira ultrassom, né? Sim. Hoje é o que eu menos uso. Não uso, eu não tenho no meu consultório. Tem ultrassom macro focado, que daí é outra tecnologia. Mas eu não tenho mais ultrassom pequenininho de 1 ou 3 MHz que a gente tinha, né? A gente fala aqui para os nossos alunos, professora, mas o que eu faço com esse aparelho? Eu falo, vende, faz dinheiro, junta com mais um pouquinho e compra uma tecnologia melhor. Sim. Nós evoluímos, nós demos vários passos, né? Mas eu usei muita microcorrente. Também. Tem no meu artigo também, eu comparei, né, o LED vermelho, microcorrente, com os pacientes que não faziam. Resultado muito bom, mas não é o que eu alcanço hoje. Hoje o resultado está muito lá em cima. Demorava muitas sessões para alcançar, né, o objetivo. Sem contar que muita coisa a gente não conhecia, tinha medo de colocar a mão, do que ia fazer. Um outro obstáculo muito grande no passado eram os profissionais que faziam a cirurgia plástica, os médicos. Eles não permitiam. Eu cheguei, assim, a receber pacientes com cartinhas. Faça isso, faça aquilo. Né? Então, assim, você não decide o que você vai fazer. Quem decide, né, sou eu que estou te encaminhando essa paciente. E se você fizesse alguma coisa, você tinha medo, né, de fazer. E de repente aconteceu alguma coisa com o paciente e você receber a culpa daquilo, né? Então, hoje nós temos muita evolução científica, onde a gente se pauta, onde você tem certeza do que você está fazendo. Nós temos muitos profissionais experimentando, né? Como a Anne falou, de artigos, né? Que estão sendo escritos e publicados, onde você realmente tem certeza, não é algo no achismo. Então, e nós temos muito mais tecnologia hoje. Sim. Basta a gente juntar tudo isso e usar na nossa clínica pelo bem do nosso paciente. Né? Nós trabalhamos... E lembrar, né, Poli, que drenagem ultrassom, infelizmente, não trata a fibrose desorganizada, que é o tema hoje da nossa live, gente. Então, pacientes, profissionais, né, tem que buscar sempre o melhor, e mais rápido, né? E mais efetivo. Os pacientes vêm aqui e ouvem isso, ficam desesperados. Porque fizeram, né? Porque fizeram ou estão fazendo só isso. E aí fala, meu Deus, e agora? Quem que eu procuro, né? Aonde eu vou procurar um tratamento que realmente vai fazer a diferença? Nós trabalhamos também com muitas técnicas manuais, né, Anne? Também, sim. As técnicas manuais, elas auxiliam muito. Mas também não é qualquer técnica manual. Não adianta você ir lá e fazer uma massagem. Uma modeladora, né? Que é o que algumas fazem. Sim, a pressão da mão, a forma como você faz, vai fazer toda a diferença. Porque você pode, muitas vezes, piorar o seu paciente ao invés de melhorar. E a fase cicatricial, né, Poli? Se você não respeita a fase cicatricial, você coloca muita força, você que está causando toda essa alteração no seu paciente. Sim. Mas muitas vezes você não está percebendo, porque está acontecendo lá dentro. Sim. Eu estou com a mão aqui fora. O que está acontecendo lá dentro, eu não estou vendo. E esse é o grande problema, né? Aí depois que acontecem algumas situações, não sei por que aconteceu isso, né? Eu acho que porque ali foi muito forte, não é? Aí tem toda aquela desculpa, mas na verdade muitas vezes não entendeu que o próprio profissional ele pode ter contribuído, né, para o paciente não ter uma resposta boa, ter uma resposta rápida. Isso é muito triste, né? Porque o paciente poderia ser recuperado muito mais rápido e, infelizmente, fica naquele pacote de sessões, que eu também não trabalho com pacote, né? Que são 20 sessões, 30 sessões. Parece que o paciente já entende, se eu vou fazer mais sessões é porque tá dando mais resultado. Não, gente, não é isso, não. Hoje, quanto menos sessões com melhor resultado, mais rápido, muito melhor, né? Eu peguei uma paciente que tinha feito uma lipoaspiração fazia 4 meses, com bastante fibrose, uma lipo de consultório.
Terríveis. Ela falou para mim, olha, eu quando fiz meu tratamento, estava incluso já o tratamento pós. Eu fiz 10 sessões de pós, mas eu percebo que ainda eu tô desse jeito. Ela falou, minha cintura não tá fina, tá mais grossa. E aí eu fui palpar, né? Cheia de fibrose. Aí eu quero saber, eu vou ter que fazer um pacote de 10 sessões agora de drenagem novamente, que é a mentalidade, né? Não existe pacote. Nós vamos começar a trocar. Tratamento, né? Tratamento, a cada sessão vai ter uma evolução, e aí nós vamos conversando sobre essa evolução, e sobre o que a gente vai estar utilizando, né, para o seu tratamento. Recursos nós temos, e com poucas sessões você consegue resolver se o recurso é adequado. É importante dizer. Anne, nosso objetivo sempre nas nossas lives é trazer um pouquinho não só de conhecimento, mas instigar o profissional a procurar mais, a buscar mais, a se interessar mais, é deixar gravado algo que as pessoas assistam e falam, gente, existe coisa boa por aí, né? Existe profissional sério, existe profissionais que estão fazendo tratamentos com resultados, para que realmente a gente, né, crie esse alerta na grande, nós temos muitos profissionais formados hoje, muitos, assim, saindo da faculdade, entrando, abrindo clínica, pegando paciente, assim, essa área está uma área, assim, muito grande, muitos profissionais, mas os profissionais precisam ter qualidade no seu serviço, é isso que vai fazer a diferença, ter excelência no que faz e propor o melhor para o seu paciente. Você é bom profissional quando o seu paciente recebe o seu melhor. E isso é muito importante. É por isso que eu te convidei para você falar. Imagina, obrigada. Para mim, você é autoridade sobre o assunto. Imagina, ó quem fala, autoridade aí do lado, né? E a gente aprende muito uma com a outra, e eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Você quer deixar ainda algum recadinho? Pode falar. Deixo o recado que, assim como a Polio tem o seu canal também de informação, a gente tem o nosso também, lá no Fibrose Zero by Doutora Nishi, lá no YouTube, nós temos o nosso Instagram também da Técnica Fibrose Zero, nós temos, né, o meu pessoal, então qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para sanar, né, tem meus cursos online, presenciais, fiquem à vontade para adquirir conhecimento. É a nossa vivência aí de 17, 18 anos que a gente está passando para todo mundo, porque o nosso grande objetivo é tratar o paciente com excelência. É isso aí. Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. E, pessoal, a Anne vai estar no simpósio. Qual que é o seu tema, Anne, no simpósio? Boa pergunta, Poli, você me pegou agora, porque foram tantos temas que a gente fechou que, olha... Vai falar sobre tratamentos. Isso. Tratamentos, né, para as fibroses. E a Anne vai, assim, falar algumas coisas bem legais, científicas, para mostrar para o pessoal que estiver assistindo o simpósio de que é possível, com conhecimento, com embasamento, a gente conseguir fazer o nosso melhor pelo nosso paciente. E até vai junto o nosso artigo, né, Poli? Vai ter um artigo científico sobre o tema, né? Isso. Nós vamos ter um e-book com os artigos dos palestrantes, né, para trazer conhecimento, porque o simpósio sempre tem esse perfil, né, trazer um conhecimento científico e sempre deixar alguma coisa, né, para os profissionais que estão assistindo, para que eles possam depois ler e ler novamente, procurar o profissional, ficar à vontade para seguir esse profissional. A gente tem que seguir gente de qualidade. Isso aí, Poli está arrasando aí nas redes sociais, com a sua escola, né, só mostrando profissionais muito bacanas, profissionais sérios que estão levando à frente aí a área da estética, a área de, né, que está em crescimento, graças a Deus, no Brasil, né, hoje é a segunda área, né, no lugar de crescimento. Então, nós temos que aproveitar isso, deslanchar, mas com conhecimento e com excelência no tratamento. É isso aí, nosso simpósio é de 5 a 8 de outubro, nós teremos 8 palestras, né, nós teremos, não vou nem falar os temas das palestras, para não correr o risco de esquecer alguma, mas vai ter o ILIB, que ela comentou do ILIB, vai ter taping, né, vai ter palestras diversas, só com profissionais top, e aproveitem o primeiro lote, porque é o lote, né, mais em conta, para que vocês possam realmente participar
e adquirir mais conhecimento com quem tem conhecimento de verdade. Só gente fera nesse simpósio. Isso aí. Só gente fera. Beijo para todos vocês. Beijo, Poli. Beijo, Anne. Obrigada. Obrigada.